Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Os Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês a história original de A Pequena Sereia, um dos contos de fada mais macabros. Como sabemos, a Disney modifica um pouco essas narrativas para que elas fiquem mais aceitáveis para as crianças, mas as origens são bem mais assustadoras, cruéis e até violentas. Se vocês quiserem que eu conte mais contos de fada originais, deixe nos comentários. Bom, vamos à história? A Pequena Sereia, por Hans Christian Andersen. Bem longe, no mar, a água é azul como as pétalas da mais linda hortênsia e clara como o vidro mais puro. Mas é muito fundo, mais fundo do que qualquer âncora pode atingir. Seria preciso empilhar muitas torres de igreja, uma em cima da outra, para chegar no fundo do mar. Lá embaixo mora a gente do mar. Mas não pense nem por um instante que não há nada além de areia nua, branca. Oh, não! As mais maravilhosas árvores e plantas crescem no fundo do mar. Seus talos e folhas são tão maleáveis que se agitam ao mais ligeiro movimento da água, como se fossem gente. Todos os peixes, grandes e pequenos, deslizam por entre os galhos, tal como os pássaros voejam entre as árvores aqui em cima. Lá embaixo, no ponto mais profundo de todos, fica o castelo do Rei do Mar. Suas paredes são feitas de coral e as janelas compridas, pontudas, são feitas do mais claro âmbar. O telhado é formado de conchas que se abrem e fecham ao sabor da corrente. É uma linda visão, pois cada concha tem uma pérola deslumbrante, qualquer uma das quais seria um esplêndido ornamento para a coroa de uma rainha. O Rei do Mar era viúvo havia alguns anos e sua mãe idosa tomava conta da casa para ele. Era uma mulher inteligente, mas orgulhosa no que dizia respeito ao seu nobre berço. Era por isso que usava 12 ostras, uma em sua cauda, enquanto todos os outros de alta posição tinham de se contentar com 6. Sob outros aspectos, era digna de grande louvor, pois era muito devotada às netas, as princesinhas do mar. Sua pele era clara e delicada como uma pétala de rosa. Os olhos eram azuis como o mar mais profundo. Como todas as outras, porém, não tinha pés e seu corpo terminava numa cauda de peixe. O dia inteiro, as princesas do mar brincavam nos grandes salões do castelo, em que flores cresciam direto das paredes. As grandes janelas de âmbar ficavam abertas e os peixes entravam nadando por elas, exatamente como andorinhas voavam nas nossas casas quando deixamos as janelas abertas. Os peixes deslizavam até onde estava a princesa, comia em suas mãos e esperavam por um afago. Fora do castelo havia um bonito jardim com árvores de um azul profundo e de um vermelho flamejante. Seus frutos rutilavam como ouro e suas flores eram como labaredas, com folhas e talos que nunca ficavam imóveis. O próprio solo era da mais fina areia, mais azul como uma chama de enxofre. Um estranho fulgor azulado envolvia tudo que estava à vista. Se você estivesse lá embaixo, não saberia que estava no fundo do mar. Poderia imaginar que estava suspenso lá em cima, no ar, sem nada além do céu, acima e abaixo de você. Quando havia uma calmaria, era possível vislumbrar o sol, que parecia uma flor púrpura de cujo cálice jorrava luz. Cada uma das princesinhas tinha o seu próprio pedaço de terra no jardim, onde podia cavar e plantar a seu bel prazer. Uma arranjou seu canteiro de flores na forma de uma baleia. Outra achou mais interessante moldar o seu como uma pequena sereia, mas a caçula fez o seu bem redondo como o sol, e só quis flores que tivessem um brilho vermelho como o dele. Era uma criança curiosa, sossegada e pensativa. Enquanto as irmãs decoravam seus jardins com coisas maravilhosas que conseguiam de navios naufragados, ela não admitia nada além de flores rosa avermelhadas que eram como o sol lá no alto e uma bela estátua de mármore.
A estátua era de um bonito menino, cinzelada na pura pedra branca, e aparecera no fundo do mar depois de um naufrágio. Perto dela, a princesinha havia se plantado um salgueiro chorão cor-de-rosa, que cresceu esplendidamente e deixava sua fresca folhagem cair em dobras sobre a estátua e até o solo azul arenoso do oceano. Sua sombra ganhava um matiz violeta e, como os galhos, nunca ficava parada. As raízes e a copa da árvore pareciam estar sempre brincando, tentando se beijar. Não havia nada de que as princesas gostassem mais do que de ouvir sobre o mundo dos humanos acima do mar. Sua velha avó tinha de lhes contar tudo o que sabia sobre navios e cidades, pessoas e animais. Uma coisa em especial as assombrava com sua beleza, saber que as flores tinham uma fragrância. No fundo do mar não tinham nenhuma. E também que as árvores na floresta eram verdes e que os peixes que voavam nas árvores sabiam cantar tão docemente que era um prazer ouvi-los. A avó chamava os passarinhos de peixes. De outro modo, as princesinhas do mar que nunca tinham visto um passarinho não teriam entendido. Quando vocês fizerem 15 anos, disse-lhes a avó, vamos deixá-la subir até a superfície e se sentar nos rochedos ao luar, vendo passar os grandes navios. Viram florestas e também cidades. No ano seguinte, uma das irmãs completaria 15 anos, mas as outras, bem, cada uma era um ano mais nova que a outra, de modo que a mais nova de todas teria de esperar nada menos que 5 anos antes de poder subir das profundezas para a superfície e ver como são as coisas por aqui. Mas cada uma prometia contar às outras tudo o que vira e o que lhe parecera mais interessante naquela primeira visita. Nunca estavam satisfeitas com o que a avó contava. Havia um sem número de coisas sobre as quais ansiavam por ouvir. Nenhuma das sereias era mais curiosa que a caçula, e era também ela, tão quieta e pensativa, a que tinha de suportar a mais longa espera. Em muitas noites, ela se postava junto à janela aberta e fitava através das águas azul escuras, onde peixes espadanavam a água com suas nadadeiras e caudas. Podia ver a lua e as estrelas, embora sua luz fosse muito pálida. Através da água, pareciam muito maiores que aos nossos olhos. Se uma nuvem escura passava acima dela, sabia que era ou uma baleia que nadava sobre a sua cabeça ou um navio cheio de passageiros. Aquelas pessoas nem sonhavam que sob eles havia uma linda pequena sereia, estendendo os braços brancos para a quilha do barco. Assim que fez 15 anos, a mais velha das princesas ganhou permissão para subir à superfície do oceano. Quando voltou, tinha dúzias de coisas para contar. O mais delicioso, ela disse, foi ficar deitada num banco de areia perto da praia, numa noite de lua, com o mar calmo. Foi então possível contemplar a grande cidade onde as luzes tremeluziam como uma centena de estrelas. Podiam-se ouvir sons de música e o estrépito de carros e pessoas. Podiam-se ver todas as torres das igrejas e ouvir os sinos tocando. E exatamente por não ter chegado perto de todas essas maravilhas, ansiava por todas elas ainda mais. Oh, como a irmã caçula bebia aquelas palavras, e mais tarde, naquela noite, quando ficou junto à janela aberta fitando através das águas azul escuras, ela pensou na grande cidade com todo o seu ruído e estrépito e até imaginou que podia ouvir os sinos da igreja tocando para ela. Um ano depois, a segunda irmã teve permissão para subir mar acima e nadar para onde quisesse. Chegou à superfície bem na hora do pôr do sol e essa, ela contou, foi a visão mais bela de todas. Todo o céu parecia ouro, disse, e as nuvens, bem, simplesmente não era capaz de escrever como eram lindas, em tons de carmesim e violeta sobre sua cabeça. Mais veloz ainda que as nuvens, um bando de cisnes selvagens voou como um longo e branco véu por sobre a água, rumo ao sol poente. Ela nadou nessa direção, mas o sol se pôs e sua luz rósea foi engolida por um mar e nuvem. Mais um ano se passou e a terceira irmã foi à tona. Era a mais ousada de todas e nadou até um rio largo que desaguava no mar. Viu bonitos morros
Cobertos de parreiras, solares e granjas espiavam de matas magníficas, ouviu os passarinhos cantando, e o sol era tão quente que teve de mergulhar muitas vezes na água para refrescar o rosto abrasado. Numa pequena enseada, topou com um bando de crianças humanas, divertindo-se completamente nuas na água. Quis brincar com elas, mas ficaram apavoradas e fugiram. Depois, um animalzinho preto foi até a água. Era um cachorro, mas ela nunca tinha visto um. O animal latiu tanto para ela que ela ficou amedrontada e nadou de volta para o mar aberto. Mas disse que nunca esqueceria a magnífica floresta, os morros verdes e as lindas criancinhas que eram capazes de nadar, embora não tivessem caudas. A quarta irmã não foi tão ousada, permaneceu muito distante da terra, nas vastidões desertas do oceano. Mas foi exatamente isso, ela lhes contou, que tornou a sua vista tão maravilhosa. Podia ver por quilômetros e quilômetros à sua volta, que o céu pairava sobre ela como um grande sino de vidro. Vira navios, mas tão ao longe que pareciam gaivotas. Os golfinhos brincavam nas ondas e as baleias imensas esguichavam água com tanta força que pareciam cercadas por uma centena de chafarizes. Agora era a vez da quinta irmã. Como seu aniversário caía no inverno, ela viu coisas que as outras não tinham visto da primeira vez. O mar parecia inteiramente verde e sobre ele flutuavam grandes icebergs. Cada um parecia uma pérola, ela disse, mas eram mais altos que as torres de igreja construídas pelos seres humanos. Apareciam nas formas mais fantásticas e brilhavam como diamantes. Ela se sentara num dos maiores e todos os navios pareciam ter medo dele, pois passavam navegando rapidamente e muito ao largo do lugar onde ela estava sentada, com o vento brincando em seus longos cabelos. Mais tarde, naquela noite, o céu se fechou. Trovões estrondeavam, relâmpagos chispavam e as ondas escuras erguiam os enormes blocos de gelo tão alto que os tiravam da água, fazendo-os reluzir na intensa luz vermelha. Todos os navios recolheram as velas e, em meio ao horror e ao alarme geral, a sereia permaneceu sentada tranquilamente no iceberg flutuante, vendo os relâmpagos azuis zigue-zaguearem rumo ao mar resplandecente. Na primeira vez que as irmãs subiram à superfície, ficaram sempre encantadas de ver tantas coisas novas e bonitas. Mais tarde, porém, quando ficaram mais velhas e podiam emergir sempre que queriam, ficavam menos entusiasmadas. Tinham saudade do fundo do mar. E depois de um mês, diziam que, afinal de contas, era muito mais agradável lá embaixo. Era tão reconfortante estar em casa. Mesmo assim, muitas vezes, ao entardecer, as 5 irmãs davam-se os braços e emergiam juntas. Suas vozes eram lindas, mais bonitas do que qualquer ser humano. Antes da aproximação de uma tempestade, quando esperavam o naufrágio de um navio, as irmãs costumavam nadar diante do barco e cantar docemente as delícias da profundeza do mar. Diziam aos marinheiros para não terem medo de mergulhar até o fundo, mas eles nunca entendiam suas canções. Pensavam estar ouvindo uivos da tempestade. Nunca viam também nenhuma das delícias que as sereias prometiam, pois se o navio afundava, os homens se afogavam, e era só como homens mortos que alcançavam o palácio do rei do mar. Quando as irmãs subiam assim de braços dados pela água, a caçula sempre ficava para trás, sozinha, acompanhando-a com os olhos. Teria chorado, mas as sereias não têm lágrimas e sofrem ainda mais do que nós. Oh, se pelo menos eu tivesse 15 anos, ela dizia. Sei que vou gostar muito do mundo lá de cima e de todas as pessoas que vivem nele. Então, finalmente ela fez 15 anos. Bem, agora você logo escapará das nossas mãos, disse a velha rainha-mãe, sua avó. Venha, deixe-me vesti-la como as suas outras irmãs. E pôs no seu cabelo uma grinalda de lírios brancos, em que cada pétala de flor era metade de uma pérola. Depois, a velha senhora mandou trazer 8 grandes ostras para prender firmemente na cauda da princesa, e para mostrar assim a sua alta posição. Ai, está doendo, disse a pequena sereia. Sim, a beleza tem seu preço, respondeu a avó. Como a pequena sereia teria gostado de se livrar de todos aqueles enfeites e pôr de lado aquela pesada grinalda.
As flores vermelhas de seu jardim assentavam-lhe muito melhor, mas não ousou fazer nenhuma modificação. Adeus, disse, ao subir pela água tão leve e limpamente quanto as bolhas que se elevam à superfície. O sol acabara de se pôr quando ela ergueu a cabeça sobre as ondas, mas as nuvens ainda estavam tingidas de carmesim e ouro. No alto do céu pálido, rosado, a estrela vespertina luzia clara e vívida. O ar estava ameno e fresco. Um grande navio de 3 mastros deslizava na água, com apenas uma vela hasteada porque não soprava nenhuma aragem. Os marinheiros estavam refestelados no cordame ou nas vergas. Havia música e canto a bordo e quando escureceu, uma centena de lanternas foi acesa. Com suas muitas cores, tinha-se a impressão de que as bandeiras de todas as nações estavam drapejando no ar. A pequena sereia nadou até a vigia da cabine e, cada vez que uma onda a levantava, podia ver uma multidão de pessoas bem vestidas através do vidro claro. Entre elas estava um jovem príncipe, a mais bonita daquelas pessoas, com grandes olhos escuros. Não podia ter mais de 16 anos. Era seu aniversário e era por isso que havia tanto alvoroço. Quando o jovem príncipe saiu para o convés, onde os marinheiros estavam dançando, mais de uma centena de foguetes uniram rumo ao céu e espocaram no esplendor, tornando o céu claro como o dia. A pequena sereia ficou tão surpresa que mergulhou, se escondendo sob a água. Mas depressa pôs a cabeça para fora de novo. E veja, parecia que as estrelas lá do céu estavam caindo sobre ela. Nunca vira fogos de artifício assim. Grandes sóis rodopiavam à sua volta, peixes de fogo refulgentes lançavam-se no ar azul, e todo esse fulgor se refletia nas águas claras e calmas embaixo. O próprio navio estava tão feericamente iluminado que se podiam ver não só todas as pessoas que lá estavam, como a corda mais fina. Que garboso parecia o jovem príncipe quando apertava as mãos dos marinheiros. Ele ria e sorria enquanto a música ressoava pelo delicioso ar da noite. Ficou tarde, mas a pequena sereia não conseguia tirar os olhos do navio ou do belo príncipe. As lanternas coloridas haviam sido apagadas, os foguetes não mais subiam ao ar e o canhão cessara de dar tiros. Mas ela estava desassossegada e era possível ouvir um som queixoso, zangado sob as ondas. Mesmo assim, a pequena sereia continuou sobre a água, balançando-se para cima e para baixo, para poder olhar a cabine. O navio ganhou velocidade. Uma após outra, as velas foram desfraldadas. As ondas cresciam, nuvens pesadas escureciam o céu e relâmpagos faiscavam a distância. Uma tempestade pavorosa estava se armando. Por isso, os marinheiros recolheram as velas, enquanto o vento sacudia o grande navio e o arrastava pelo mar furioso. As ondas subiam cada vez mais alto, até se assemelharem a enormes montanhas negras, ameaçando derrubar o mastro. Mas o navio mergulhava como um cisne entre elas e voltava a subir em cristas arrogantes e espumosas. A pequena sereia pensou que deveria ser divertido para um navio navegar daquele jeito, mas a tripulação pensava diferente. O barco gemia e estalava, suas pranchas sólidas rompiam-se sob violentas pancadas do mar. Então, o mastro partiu-se ruidosamente em 2, como um caniço. O navio adernou contra a água e se precipitou do porão. De repente, a pequena sereia compreendeu que o navio estava em perigo. Ela mesma tinha de ter cuidado com as vigas e pedaços de destroços à deriva. Em certos momentos ficava tão escuro que não conseguia ver nada, mas depois o clarão de um relâmpago iluminava todas as pessoas a bordo. Agora era cada um por si. Ela estava à procura do jovem príncipe e, no momento, mesmo em que o navio estava se partindo, viu-o desaparecer nas profundezas do mar. Por um instante ficou encantada, pois pensou que agora ele viveria ali, na sua parte do mundo. Mas logo se lembrou que criaturas humanas não vivem debaixo da água e que ele só chegaria ao palácio de seu pai como um homem morto. Não, ele não podia morrer. Assim, ela nadou entre as vigas e pranchas que o mar arrastava, indiferente ao perigo de ser esmagada. Mergulhava profundamente e emergia das ondas e finalmente encontrou o jovem príncipe.
Ele mal conseguia seguir nadando no mar tempestuoso. Seus membros fraquejavam, seus olhos bonitos estavam fechados e teria certamente se afogado se a princesa não tivesse ido em seu socorro. Ela segurou-lhe a cabeça sobre a água e deixou que as ondas a carregassem com ele. Quando amanheceu, a tempestade cessara e não havia vestígio do navio. O sol despontou na água, vermelho e cadente, e pareceu devolver a cor às faces do príncipe, mas os olhos dele continuavam fechados. A sereia beijou-lhe a fronte, alta e delicada, e ajeitou-lhe para trás o cabelo molhado. Aos seus olhos, ele parecia uma estátua de mármore que tinha em seu jardinzinho. Beijou-o de novo e fez um pedido para que ele pudesse viver. Logo, a sereia viu diante de si a terra firme, com suas majestosas montanhas azuis, cobertas de neve branca e cintilante, parecendo cisnes aninhados. Perto da costa havia lindas florestas verdes, e junto a uma delas erguia-se um prédio alto. Se era uma igreja ou um convento, ela não sabia dizer. Limoeiros e laranjeiras cresciam no jardim, e ao lado da porta havia 3 palmeiras altas. O mar formava uma angra nesse ponto, e a água aí era perfeitamente calma, embora muito profunda. A sereia nadou com o belo príncipe até a praia, coberta de areia fina e branca. Ali, depositou o príncipe sob o sol morno, fazendo um travesseiro de areia para sua cabeça. Sinos repicaram no grande prédio branco e várias meninas apareceram no jardim. A pequena sereia nadou para bem longe da praia e escondeu-se atrás de uns penedos grandes que se elevavam acima da água. Cobriu o cabelo e o peito com espuma do mar para que ninguém pudesse ver. Depois, ficou espiando para ver quem ajudaria o pobre príncipe. Não demorou muito e surgiu uma menina. Pareceu muito assustada, mas só por um momento, e correu para buscar a ajuda de outros. A sereia viu o príncipe voltar a si, e ele sorriu para todos que o cercavam, mas não houve sorriso para ela, pois ele não tinha nem a mais pálida ideia de quem o salvara. Depois que o levaram para o grande prédio, a pequena sereia se sentiu tão infeliz que mergulhou de volta para o palácio do pai. Sempre fora silenciosa e pensativa, mas agora estava mais do que nunca. Suas irmãs lhe perguntavam o que vira durante a sua visita à superfície, mas ela não lhes contava nada. Em muitas manhãs e entardeceres, ela subia até o ponto onde deixara o príncipe. Viu as frutas do jardim amadurecerem e observou-as quando foram colhidas. Viu a neve derreter nos picos, mas nunca viu o príncipe, e por isso sempre voltava para casa ainda mais cheia de dor do que antes. Seu único consolo era ficar em seu jardinzinho, os braços em torno da bela estátua de mármore, tão parecida com o príncipe. Nunca mais cuidou das suas flores, e elas se espalhavam selvagemente pelas trilhas, enroscando seus longos talos e folhas em torno dos galhos das árvores, até barrar completamente a luz. Por fim, ela não conseguiu mais guardar aquilo consigo e contou tudo a uma das irmãs. Logo, as outras ficaram sabendo, mas ninguém mais, exceto algumas outras sereias que não diriam nada a ninguém, a não ser suas melhores amigas. Uma delas pôde lhe dar notícias do príncipe. Ela também vira os festejos realizados a bordo e contou mais sobre o príncipe e a localização de seu reino. "Vamos, irmãzinha", disseram as outras princesas, e com os braços nos ombros umas das outras, subiram numa longa fileira até a superfície. Bem diante do lugar onde se erguia o castelo do príncipe. O castelo, construído de uma pedra amarelo clara brilhante, tinha longos lances de degraus de mármore, um dos quais levava diretamente ao mar. Esplêndidos domos dourados elevavam-se acima do telhado, e entre as colunas que cercavam toda a construção havia esculturas de mármore que pareciam vivas. Através do vidro claro das altas janelas era possível ver salões magníficos, ornados com suntuosas cortinas de seda e tapeçarias. As paredes eram cobertas com grandes pinturas e era um prazer contemplá-las. No centro do maior salão havia uma fonte que lançava seus jorros espumantes até o domo de vidro do teto, e através deste o sol brilhava sobre a água e as belas plantas que cresciam no tanque. Agora que sabia onde o príncipe vivia, a pequena sereia passava muitos ocasos e muitas noites naquele ponto. Nadava até muito mais perto da costa do que as outras ousavam.
Chegou a avançar pelo estreito canal até ir ao belo balcão de mármore onde projetava suas longas sombras sobre a água. Ali, ela se sentava e contemplava o jovem príncipe, que supunha estar completamente só ao clarão da lua. Muitas vezes à noite, a pequena sereia ouvia sair ao mar em seu esplêndido barco, com bandeiras hasteadas aos acordes de música. Espiava do meio dos juncos verdes e, quando o vento levava o longo véu branco e prateado de seu cabelo, as pessoas o viam. Imaginavam apenas que era um cisne estendendo suas asas. Muitas noites, quando os pescadores saíam para o mar com suas tochas, ela os ouviu louvando o jovem príncipe e suas palavras a deixavam ainda mais feliz por lhe ter salvado a vida. E ela lembrava como aninhara a cabeça dele em seu peito e com que carinho o beijara. Mas ele não sabia de nada e nunca sequer sonhara que ela existia. A pequena sereia foi gostando cada vez mais dos seres humanos e ansiava profundamente pela companhia deles. O mundo em que viviam parecia tão maior que o seu próprio. Veja, eles podiam varar os oceanos em navios e escalar montanhas íngremes mais altas que as nuvens. E as terras que possuíam, suas matas e seus campos, se estendiam muito além de onde a vista alcançava. Havia uma porção de outras coisas que ela teria gostado de saber, e suas irmãs não eram capazes de responder a todas as suas perguntas. Por isso, foi visitar sua velha avó, que sabia tudo sobre o mundo superior, como chamava tão apropriadamente os países acima do mar. Bom, essa foi a parte 1. Para não ficar um áudio muito grande, eu vou dividir em 2 partes. E se vocês quiserem saber o que acontece no final da história da Pequena Sereia, a original, por favor, ouçam o próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.